Prezados irmãos, um bom dia a todos e que Jesus continue no coração de todos nós, nos iluminando, nos protegendo e dando-nos coragem para continuarmos a cumprir com os nossos deveres. Eu pensei em elaborar uma palestra que atingisse naturalmente a situação atual. Então pensei no equilíbrio dado naturalmente a grande força da perturbação que está por aí. Mas me faltava um introito, uma introdução para o trabalho. E graças a Marli, que recebeu uma mensagem do grupo Gotas de Paz, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falando sobre o equilíbrio. Então eu disse a ela, me comunicando com ela, Marli, recebi uma coisa assim, assim, posso utilizar? E ela, como sempre prestativa, me disse, perfeitamente. Então está aqui a introdução que nós vamos fazer para a palestra de hoje, cujo nome ficou A Busca do Equilíbrio. Então, equilíbrio nos leva e nos conduz ao melhor sempre. Manter o equilíbrio não é fácil, pois passamos por várias provações todos os dias, mas só ele nos dá o discernimento para a resolução de qualquer situação. Quando buscamos o equilíbrio, ativamos em nós as virtudes, paciência, compreensão e tolerância. E nos tornamos mais sensatos, calmos, dando sempre a oportunidade do outro se explicar e falar. Não deixemos que o nosso equilíbrio seja perturbado, porque, para ser conquistado, pode demorar uma vida, mas para perdê-lo basta um segundo. Obrigado, Marli. Então, meus caros irmãos e irmãs, na situação atual em que nos encontramos, uma quantidade enorme de desequilíbrios estão assaltando o ser humano. Se procurarmos observar os acontecimentos diários através da imprensa, dos noticiários, dos informativos, nós acabamos descobrindo que a humanidade caminha a passos largos para a falência moral e para a desordem dos preceitos materiais estabelecidos. Em todas as direções, vislumbramos, infelizmente, desentendimentos, corrupção, egoísmo, desobediência, falsa modéstia, orgulho, ansiedade, tensões de todos os tipos, descontroles emocionais e, principalmente, ausência de ideal, de crença, de fé, de humildade, de solidariedade, de honestidade e até falta de caráter. Estes amontoados de forças inferiores, estas ondas de materialismo sem freios, caracterizam-se por perturbações ilimitadas que estão, a cada dia que passa, desajustando os homens, as mulheres, os jovens, as famílias, os lares, enfim, desajustando a sociedade humana. O que é, enfim, a perturbação? Causadora de inúmeros desequilíbrios. Nós poderíamos definir a perturbação como aquela posição de ânimo desajustado em que o indivíduo não consegue manter a estabilidade emocional e mental, resvalando para a tristeza, pessimismo, desânimo, agressividade ou qualquer outra reação negativa
de conformidade com as circunstâncias e o momento. Embora a perturbação não seja um problema que esteja somente atacando na atualidade, pois sempre existiu na personalidade humana, ela manifesta-se nos dias e na época atual com maior intensidade e afligindo grande parte das pessoas. Afirmam os psicólogos que isso é natural, porquanto a mente humana não está devidamente preparada para enfrentar o ritmo acelerado e complexo da vida atual. Principalmente porque a mente humana é pressionada profundamente sobre duas formas. De um lado, os problemas de subsistência nos setores profissional e social, onde se localizam regimes de competição acirrada, em que somente os mais fortes e mais capazes alcançam destaque, segurança e conforto. E no emaranhado desse relacionamento humano, inspirado quase totalmente no egoísmo, os que estão por baixo se alimentam de desânimo, de inveja, enquanto os bem situados, os aparentemente triunfantes, permanecem completamente insatisfeitos e ansiosos por conquistar nem sabem o quê. Por outro lado, a mente humana defronta-se com dificuldades de adaptar-se às profundas transformações que envolvem as relações humanas, pois muitos vivem perplexos, assustados, diante da queda de normas antigas relacionadas à autoridade paterna, à servidão feminina, a dogmas religiosos, ao controle do relacionamento sexual entre as pessoas e a tantas outras coisas que antigamente eram contidas e hoje são completamente liberadas. E tudo isto está acontecendo depressa demais. A mente humana está sentindo enorme dificuldade para ajustar-se aos novos costumes, às novas normas de conduta social. E o resultado é apenas perturbação geral. Perturbação geral. Não apenas no sentido de desajustes emocionais e também mentais, mas, por tabela, por reflexos, atingindo também a estabilidade física e originando enfermidades que se sucedem muitas vezes intermináveis. Hoje em dia, observa-se e nota-se que muitos médicos estão deixando de receitar medicamentos específicos para males visíveis, tais como uma tosse impertinente, um distúrbio circulatório, um problema de digestão, mas, em compensação, receitam muitos tranquilizantes, considerando que os pacientes sofrem as consequências de uma vida muito agitada, cheia de preocupações, cheia de problemas dos mais diversos. Há ainda a ser considerado um outro fator muito importante que faz parte deste quadro. É que o homem é mais sensível hoje com a maturação de suas faculdades psíquicas. Citemos como exemplo a mediunidade. Mediunidade, porta de contato com o mundo espiritual. Através da mediunidade, deveria o homem ser sustentado, amparado e dirigido para um comportamento seguro. No entanto, nesta fase de transição, muitas mediunidades estão sendo perturbadas por espíritos rebeldes, desajustados e até agressivos. E por que isto acontece? Perguntamos. Por que isto acontece? Porque os homens, as mulheres, nós todos
Estamos cultivando um sistema de vida deformado. Buscamos a felicidade em termos de realização humana, pessoal, no campo da ambição e do prazer. Nós limitamos os nossos interesses à vida material. Situamo-nos num padrão vibratório muito baixo e assim nos colocamos à mercê, à disposição dos espíritos inferiores. Os tranquilizantes receitados e engolidos ajudam. O passe, a água fluidificada e o socorro dos amigos espirituais também são muito eficientes. Porém, o nosso ajustamento íntimo, para que nos libertemos da perturbação, não pode ser resolvido nem pela medicina da terra, nem pela medicina do céu. Os problemas pessoais de cada um de nós, somente nós poderemos solucioná-los, considerando que os nossos males não são motivados exclusivamente pela agitação exterior. Eles nascem do interior, do íntimo, e não é o que está acontecendo no mundo que nos perturba, e sim a nossa visão do mundo. E para a cura da perturbação que nos atinge, há uma fórmula ideal, contida numa única palavra. E essa palavra-chave é simplificar. A palavra-chave é simplificar. Comecemos por simplificar a nossa atividade profissional, tirando dos nossos ombros a pesada carga de ambições, principalmente aquela tão contagiante que assume características de verdadeira epidemia, ou seja, a consolidação de uma situação financeira avantajada, que leva as pessoas a se multiplicarem em empreendimentos, atividades, empregos diversos, empolgadas pela concorrência em que a casa, o automóvel, o vestuário deixaram de ser recursos de abrigo, de locomoção, de proteção, transformando-se em fatores de exibição, de autoafirmação, tanto mais eficientes quanto mais caros e luxuosos. Procuremos simplificar nossas relações sociais e, principalmente, as relações familiares, abolindo os ressentimentos, as mágoas, as irritações, as aversões, as intolerâncias, as grosserias, a desunião, o orgulho, a hipocrisia, o ódio, a falsidade e muitas outras baixezas, porque estas desvirtudes representam a eterna mania de exigirmos muito dos outros, quando nos é lícito e necessário exigir muito apenas de nós mesmos. Busquemos simplificar nossos prazeres, respeitando o corpo como vaso sagrado que nos foi confiado por Deus. Respeitemos o semelhante como nosso irmão, estabelecendo relações afetivas em bases de sinceridade e desprendimento, reconhecendo que ninguém violentará sentimentos alheios sem complicar os próprios sentimentos. Vamos simplificar a vida, conscientes de que estamos na terra de passagem. Vou até repetir. Vamos simplificar a vida, conscientes de que estamos aqui na terra de passagem. Nossa pátria é o plano espiritual. A existência carnal é o meio para nós atingirmos um único fim: a nossa renovação íntima, a nossa transformação. Mas, se transformarmos a existência humana numa busca insaciável
de bens materiais, de posições sociais que beneficiem apenas a nós mesmos, nos transformaremos em máquinas insensíveis e então estaremos tão desajustados quanto os desajustes do próprio mundo. Na medida em que aumentarmos o nosso patrimônio de espiritualidade, nós conquistaremos e ganharemos a riqueza do espírito, que se exprime nos valores do bem e das virtudes. A transformação íntima de nós mesmos nos conduz ao caminho seguro para a realização dos nossos anseios. Deus permite que sejamos felizes, que vivamos em clima de paz, livres de toda e qualquer perturbação e desequilíbrios. Vou até repetir. Deus permite que sejamos felizes e vivamos em clima de paz, livres de toda e qualquer perturbação e desequilíbrios. E assim sendo, para nos livrarmos das perturbações, reservemos tempo para trabalhar. Trabalhar é o segredo do êxito. Reservemos tempo para pensar. Pensar é o segredo do poder. Reservemos tempo para ler. Por quê? Minutinho só. Porque ler é a base da sabedoria. E neste item é oportuno e louvável citar o conselho do ilustre espírita Cairbar de Souza Schuttel. Abre aspas. Diz ele: como o cristianismo, o espiritismo tem a missão de impulsionar as almas no seu progresso espiritual. Por isso, ninguém faz favor em segui-lo, pois o lucro é de quem o estuda e o segue à risca. Toma a liberdade de repetir o que disse Cairbar. Como o cristianismo, o espiritismo tem a missão de impulsionar as almas no seu progresso espiritual. Por isso, ninguém faz o favor de segui-lo, pois o lucro é de quem o estuda e o segue. Vamos reservar tempo para rir. Para rir, porque rir é a música da alma. Vamos reservar um tempo para sermos úteis aos outros, porque esta vida é demasiado curta para sermos egoístas. E aí entra Emmanuel. Emmanuel nos adverte amigavelmente. Abre aspas. Não admita sem valor a migalha com que deseja socorrer ao companheiro em necessidade. A tua doação, que imaginas insignificante demais, será talvez o único recurso com que ele, em nome de Deus, contará para sobreviver ainda hoje, a fim de prosseguir trabalhando por longos dias. E entra também aqui um comunicado do espírito Onofre, que, ditando esta parte ao inesquecível Francisco Cândido Xavier, salienta o espírito Onofre. Aspas. Em toda dificuldade que se expresse como sendo o mal, o remédio será sempre a atitude certa com o apoio no trabalho. A terra é a nossa grande escola. O amor é o sol que a sustenta e a ilumina com a bênção da educação. Mas o grande ensino para a solução de todos os problemas será sempre trabalhar. Se o mal é o desânimo, o remédio é o trabalho, coragem, otimismo. Se o mal é a perturbação, o remédio é calma e trabalho. Se o mal é o desequilíbrio, o remédio é trabalho e disciplina. Então, diante destas maravilhosas advertências, temos também que reservar um tempo para a oração. Por quê? Porque a oração
é o segredo dos fortes. Reservemos tempo também para Deus, porque Deus é o princípio e o fim de todos os homens, de toda a humanidade, pois Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. E antes de concluir, eu deixei para o final uma mensagem maravilhosa de Maria Dolores, que foi ditada para o inesquecível Francisco Cândido Xavier, nos idos que eu tenho aqui, num jornal antigo, do qual tirei essa parte. Eu assino esse jornal há quase 40 anos. E encontrei aqui na página 2, Mensagem da Vida, que eu vou ler agora. Isto para concluir, vamos então ouvir o poema de autoria de Maria Dolores, que foi psicografado por Chico Xavier. E diz assim: Mensagem de vida. Perguntas muitas vezes de alma dolorida, ante as atribulações e os empeços da vida, que caminho tomar? E surge tanta dor, sem que percebas de onde, que ouve somente a fé que te apoia e responde: trabalhar, trabalhar. Entretanto, não chores, nem te aflijas. A senda do progresso é de calçadas rijas, duras de atravessar. Esquece-te, prossegue e ouvirás com certeza a mensagem de luz da natureza: trabalhar, trabalhar. Fita o machado bronco e o mato inculto. Cada golpe no campo lembra insulto, mas no mesmo lugar, o lavrador amigo e diligente traz ao solo o convite da semente: trabalhar, trabalhar. Dizem que toda fonte estimaria viver centralizada na harmonia da nascente a sonhar. No entanto, a lei lhe pede olvidar-se de todo, e ela corre cantando ao varar pedra e lodo: trabalhar, trabalhar. Teria tudo mágoa e tristeza no mundo se a vida persistisse em descanso infecundo, dramatizando trevas, amarguras, pesar. Por isso, cada noite espera novo dia, e o sol brilha no azul da canção da alegria: trabalhar, trabalhar. Assim também, alma querida, escuta, quem se consagra ao bem, que constrói e quem luta, procurando o melhor a servir e esperar, bendiz todas as provas ao vencê-las, ouvindo a voz dos céus através das estrelas: trabalhar, trabalhar. Meus amigos, esta página é simplesmente encantadora e mexe com o íntimo de todos nós, fazendo com que nós prossigamos labutando, trabalhando e buscando a nossa transformação íntima. Essa perdura para todo o sempre. E então, era o que eu tinha preparado para todos os senhores. Só gostaria de, após a leitura deste poema, ler aqui uma nota da redação que foi escrita em 1988 e diz assim: esse lapidar poema de profunda filosofia cristã nos lembra o astro fulgurante de Maria Dolores,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, em 3 de outubro de 1976. Sem favor, uma admirável concepção de lavor artístico que somente o mundo espiritual poderia endereçar aos corações de todos nós, muito infelizes ainda na face da terra. Pelo Diário da Manhã de Pelotas, importante metrópole do estado do Rio Grande do Sul, em edição de 25 de dezembro de 1987, o nosso colaborador e jornalista Lauro Enderle, responsável pela seção, entre aspas, Espiritismo, manifesta a notícia auspiciosa de que esse luminoso poema está gravado em bronze e colocado à entrada da Liga Espírita Pelotense, cujo ato se deu quando da inauguração da nova sede dessa entidade, obra levada a efeito por um notável benfeitor e filântropo dessa cidade sulina, do qual fizemos referência em nossas edições transatas. Este comentário consta do jornal A Nova Era, edição de 31 de janeiro de 1988, que é este aqui. Ano 51, exemplar número 1738. Meus queridos irmãos, irmãs, companheiros de caminhada, não sei mais o que transmitir a vocês, mas eu quero que todos saibam que partiu aqui de dentro e eu procurei alinhavar esses comentários de espíritos muito, muito, muito distantes de mim, muito mais elevados, e que, juntando essas partes todas, deu esta palestra que eu, de todo o coração, apresentei para vocês. Tomara que alcance o resultado positivo que nós todos esperamos, cuja finalidade é trabalhar, modificar e nos iluminar cada vez mais, a fim de que, quando partirmos e formos lá para o nosso ajuste de contas, tenhamos no nosso conta corrente, no lado do crédito, alguma coisa agradável aos olhos de Jesus. Então, que o divino Jesus abençoe, proteja todos nós. Eu agradeço essa companhia e essa atenção que todos conseguiram dar a mim nessa manifestação. E a todos um ótimo domingo e muita paz ao coração de todos. Que Deus vos abençoe e que nós continuemos ainda trabalhando, progredindo na busca da nossa transformação, livre de perturbações, livre de desequilíbrios e nos posicionando cada vez mais ativos dentro da nossa maravilhosa doutrina espírita. Um beijo no coração de todos. Era o que eu tinha que dizer. Que lindo, que beleza, seu Jairo. Que palestra gostosa, que evangelho gostoso, delicado. E que profundidade o senhor falou sobre o equilíbrio. Enquanto o senhor falava, eu estava pensando como que aquela frase que tem no Evangelho, claro, né? Jesus que falou, então tudo que Jesus falou e fala é importante para nós. Mas aquela colocação, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, parece que encaixou tão bem, na minha opinião, né? Encaixou. Eu tenho que me ajudar, eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que ser humilde. Quando eu precisar de ajuda, eu procurar alguém que me socorra. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos responder. Puxa, tinha tantas pessoas para te ajudar e você não procurou ajuda.
E é aí que entra essa bendita lei do equilíbrio. Como que ela faz falta para nós? Porque se a pessoa é equilibrada, ela consegue conquistar várias virtudes. Se ela é equilibrada, ela não é impulsiva, porque às vezes os impulsos levam a gente a fazer coisas muito tristes. Então, a pessoa é equilibrada, ela tem paciência, ela tem tolerância, ela tem indulgência. A indulgência é tão hoje em dia, né? Então, a, a, sua fala, a sua palestra, a sua mensagem evangélica desta manhã foi muito produtiva, foi muito oportuna, porque nós estamos atravessando uma época muito aqui no planeta. Não é só aqui, é no planeta. Então, a gente tem que procurar a doutrina, e já que nós somos contemplados nessa presente vida com essa doutrina maravilhosa, nós temos que usar e abusar dos seus recursos, das suas palavras. Maravilhosa a sua palestra, meu querido mestre Jairo. Muito oportuna. Alguém gostaria de comentar, de colocar, de fazer alguma pergunta para o nosso querido senhor Jairo? Parece que está todo mundo sem som. O seu Jairo está falando, mas eu não estou ouvindo, nós não estamos ouvindo. Seu Jairo. É uma Vieira. Ela pôs a mão aí. Agora sim, seu Jairo. Nós não ouvimos. Depois a Soninha, que vai falar também. E todos os outros, acho que sabem ligar e desligar o seu som, Marli, quando eles quiserem falar. É o Jairo e a Soninha. Um segundinho, Thelma. Um segundinho. Então, esses créditos que querem me destinar, não me cabe. Pelo seguinte, eu aproveitei os enunciados do grupo Gotas de Paz, da cidade de Porto Alegre. Eu aproveitei um ensinamento profundo de Emmanuel. Eu aproveitei uma frase maravilhosa de Cairbar de Souza Schutel. Eu aproveitei uma mensagem psicografada por Chico de um espírito chamado Onofre. Eu botei em funcionamento Maria Dolores e o Chico novamente nesse poema encantador. E o Jairo é isto aqui, entende? Eu agradeço muito e qualquer coisa que venham dizer em meu benefício, muito obrigado, mas cabe a todos esses que eu anotei direitinho aqui, tá bom? Mas o senhor foi uma ferramenta divina, seu Jairo. Sabe o que eu fui? Viu, Marli? Eu fui apenas um corneteiro. O corneteiro que foi pegando as notas e conseguiu fazer essa melodia. Já imaginou se não existisse o corneteiro bendito para mostrar as notas para as pessoas? Então, tudo é maravilhoso. Essas colocações que o senhor fez, o encadeamento. Então, precisava de uma boa ferramenta. E se não tivesse uma ferramenta boa, nós todos aqui, um número mais ou menos de 30, 33 pessoas aqui ouvindo, nós ficaríamos praticamente sem esse conhecimento. Então, vamos dar graças a Deus pelas suas cordas vocais e pela bendita ferramenta que o Senhor é. Vamos ouvir agora a Soninha. A Soninha parece que quer falar qualquer coisa. Soninha. Eu estou assim encantada com as palavras do seu Jairo. Agradeço a Deus a abençoada oportunidade de estar assistindo essas palavras, que são realmente uma música para os nossos ouvidos. Oh, meu Deus! E quero desejar
O senhor é maravilhoso, o senhor é uma pessoa maravilhosa, está dentro de todos os corações que te seguem. E Muito queria obrigado. desejar a todos os meus companheiros que eles tivessem um dia de muita paz, de muita luz, que Deus abençoe a todos e que nós possamos seguir esses ensinamentos que aprendemos nessa manhã de muita luz, de muito amor e de muito carinho. Que Deus abençoe o senhor, seu Jairo, por todos os ensinamentos que nos passa. É uma bênção ter o senhor na nossa caminhada. Muito Eu obrigado. estou até emocionada por dizer isso, mas é uma bênção. Não Muito fale obrigada. Viu, Sônia? Não fale em emoção que eu começo a chorar. Então, Eu já estou chorando. Eu muito já estou obrigado. chorando. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo para todos. Opinião de filho não vale. Né? Elogio de filho não vale. Elogio de fã vale menos ainda, né? Esse é Mas meu filho do coração. Meu filho é do muito coração. difícil, é muito simples quando alguém coloca algumas palavras assim e a gente acompanha a vida do senhor há algum tempo e a gente é muito grato por isso. Mas o mais importante de tudo, seu Jair, é que tudo isso que o senhor falou, o senhor transmite no exemplo. Então, o senhor tem uma propriedade muito grande para falar tudo isso que o senhor falou e eu acho que talvez poucas as pessoas pudessem fazer um evangelho como esse e articular todos esses dizeres que o senhor, com essa humildade irritante que o senhor tem, né? Eu ia falar que o senhor não tem nada, né? Mas o senhor articulou todas as palavras e todos esses maravilhosos pensadores aí colocaram para nós. Mas é assim, fazer isso todos nós podemos fazer, mas não com tanta propriedade igual o senhor tem, porque tudo isso que o senhor falou, o senhor transmite como exemplo. E como a nossa querida Sônia falou, para nós é um presente de Deus ter o senhor no nosso convívio. Tenha certeza disso. O presente é todo nosso. Obrigado, obrigado mesmo, do fundo do coração. Eu que agradeço. Um beijo grande. Eu agradeço. Outro para você. Para todos. Oi, Jair. João Luiz, tudo bom? Oi, João. Tudo bem e você? Quanto tempo? Faz tempo. E ainda com essa pandemia, o tempo está se estendendo mais, né? Mas espichou nossa distância também. Espichou, mas vai passar. Nós nos encontraremos ainda, se Deus quiser. Você não muda, hein, Jair? Mesmo jeitão de sempre. Velho é aquele quadro, né? É aquela cara, é assim mesmo. Agora eu estou vendo você, não estava aparecendo. Satisfação em vê-lo. E se você me ouviu e se não correspondi, me perdoe, tá bom? Pelo amor de Deus. Você me lembrou os bons tempos meus de começo de Caminho da Luz, quando eu era meio adolescente, meio qualquer coisa assim, estava na faculdade ainda. Comecei a frequentar aí. Aprendia tanta coisa com vocês todos aí. E... Valeu. Hoje você é uma pessoa... Aprendi, mas não consegui praticar tudo que vocês ensinaram, né? Não. Mas, diferentemente do que o irmão anterior falou, o Lúcio falou, você ainda consegue falar e fazer, que é um bom exemplo. Mas não dá para fazer tudo na totalidade, não. A gente faz, procura fazer. Mas todos nós somos assim. Os exemplos e as lições estão aí diante dos nossos olhos, da nossa percepção, mas nem sempre nós conseguimos realizá-los. A própria vida é difícil. Você vai estar com um bom pensamento, de repente você sai no quintal, tem lá uma coisa, já te tolda o pensamento e você cai naquela situação anterior. E assim é a vida. Mas, pelo menos colhendo algumas flores distribuídas por esses luminares da espiritualidade, a gente se ancora, se sustenta e consegue caminhar um pouco mais, não é? Satisfação em vê-lo assim, pessoalmente. Ô, Jairo, é a minha satisfação em ver você, em te ouvir. Muito obrigado pelas lições da manhã. Imagina. Ouvir você, a Marli. Quanto tempo também não via a Marli? O Alfredo eu vi esses tempos aí. Vocês todos aí. Muito feliz em ter vocês comigo. A última vez que você me viu, tinha um pouco mais de cabelo, não usava óculos. Agora estou careca.
Última vez o cabelo cobriu o olho até, assim, tão grande. Mas, Brincadeira. Ô, Jair, mas foi muito bom. Obrigado pela lição de hoje de manhã. Eu e a Cris aqui em casa ouvimos com atenção e foi muito, muito positivo. muito Nos obrigado. ajudou muito, uma mensagem muito positiva para amanhã e para a semana. Vamos ter que trabalhar. Trabalhar faz com que a gente... Como é que é? Trabalho não deixa a cabeça desocupada, e cabeça desocupada é terrível, é horrível. Então vamos ocupar a cabeça com trabalho. Tem um ditado antigo que diz: mente desocupada é oficina do diabo. E é verdade. Isso. A pessoa desocupada, que não se interessa por nada, só vai minhocando ideias tristes e depois ações terríveis. Você que luta aqui na Terra, nessa fase terrível, danada, que deve ser muito espinhosa, sabe muito bem disso. Mente desocupada é oficina do diabo. E é verdade. Por isso que a sua palestra foi extremamente importante para cada um de nós. E nenhum de